Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus, mas chamando os seus amigos. Possamos dar início à live. Lembrando, para que eu consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo um vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Loriano Severino. Aí você clica. Lá no vídeo original e comenta. Se o áudio de imagem tá bom pra você, mandei suas curtidas, seus corações. Lembrar que nossas lives continuam terças e quintas aqui no Facebook. Terças e quintas na minha página no Facebook e no Instagram nas quartas-feiras, a partir das 18 horas. Depois também quero lembrar que essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no canal no YouTube, me segue lá, é @pr. É só pr.loriana. pr.loriana é meu canal do YouTube. Ok? Quero lembrar também que nessa sexta-feira nós temos culto na reconciliação, às 19h30, Noite da Libertação. Domingo, às 19 horas. E nesse domingo em especial, nós vamos ter o culto especial de Páscoa. Culto de Páscoa. Né? Às 19 horas, você vem com sua família, né, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor. E no final vai ter um sorteio de uma cesta de Páscoa. Vai ter um sorteio de uma cesta de Páscoa, bem bonita, que vai ser preparada. Depois, quando estiver pronto, nós vamos divulgar aí. Vai ser sorteada essa cesta de Páscoa no domingo. Para participar, basta você estar presente no culto. Né? No começo do culto ali vai ser entregue os números, no final vai ser feito esse sorteio. Tá ok? Lembrar também, venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, venha crendo nos milagres, crendo no agir de Deus, venha receber da parte de Deus. Nesse domingo especial de Páscoa, né? O principal da Páscoa realmente é o Senhor Jesus, é o sacrifício dele, a ressurreição. Aleluia. Domingo, 19 horas. Vamos orar agora, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Já escreve aí, @destacar. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és bem-vindo, Senhor. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Que Jesus, estou sentado do Pai, sem todo principado, por estar incluindo. Pai, em nome de toda unção, que eu tenho acesso pelo novo caminho ser liberado, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, trabalhando no espírito, meu corpo fluindo como um rio, Senhor, através dessa live, Senhor. Que eles estão enfermos sejam curados, que eles estão opressos sejam libertos, Senhor. Que eles estão tristes, Senhor, que a tua alegria, Senhor, no de coração, que eles estão ansiosos, Senhor, que a tua paz transborde, Senhor. Vem, Senhor, mais a tua presença, Senhor. A tua glória, a tua unção, o Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Teus anjos seriam ministrando nas vidas, estão assistindo essa live, esse vídeo. No canal, porque a tua palavra frutifica 100 por 1. Manifesta cada instante mais o teu poder, os teus dons, a tua glória. Senhor, toda distração, repreende em nome de Jesus, toda cegueira, surdez espiritual fora, em nome de dar-nos espírito, sabedoria e revelação no plano do conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos dos nossos corações, para que venhamos compreender a tua palavra. A tua palavra frutifica 100 por 1. Tocando, todas as pessoas estão assistindo tanto ao vivo quanto gravada a mensagem, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão da palavra de Deus sobre a unção do Espírito Santo. O que é a unção do Espírito Santo? O poder de Deus, né? Às vezes você já sabe, né? Mas às vezes tem gente que até ouve, né? Isso na igreja. A Mari tá aí também, Paz do Senhor. O Senhor Pastores, o Silvano, o Lorenil. Às vezes a gente ouve, né, bastante, né? A unção do Espírito Santo, a gente não sabe o que é, né? Unção fala do poder do Espírito Santo, né? Fala do próprio Espírito Santo, mas também fala do poder dele. Existe a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. E existe o poder do Espírito Santo. Tá tudo junto misturado, de certa forma, né? Quando você olha para mim, você está vendo eu. Mas, na verdade mesmo, você está vendo o meu corpo, né? Existe a minha essência. De certa forma, é assim também o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Jesus está voltando de 40 dias de jejum. A Bíblia diz que lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aleluia. E aí no versículo 13, depois dos 40 dias, 14, desculpa, diz assim, versículo 14: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus, ele havia sido batizado nas águas por João Batista, e no momento que ele estava sendo batizado nas águas, a unção de Deus que estava sobre a vida, a autoridade, né, que estava sobre a vida de João Batista, foi de certa forma transferida ali. Claro que Jesus já tinha o Espírito Santo, assim como João Batista, desde do ventre. Mas houve uma espécie de impartição, transferência naquele momento. A autoridade, a unção, que estava sobre João Batista, né, veio sobre a vida dele. E aí eles tiveram aquela visão profética, né, do Espírito Santo como pomba descendo, né, sobre o Senhor Jesus. Claro que ele, creio que ele já tinha o Espírito Santo desde o nascimento, assim como João Batista. Porém, João Batista, ele tinha um chamado muito especial. Ele, como se fosse o último profeta dos antigos profetas, né, como se fosse do Antigo Testamento. Ele tinha um chamado como de Elias. A unção de Elias repousava sobre a vida de João Batista. Quando pergunto para Jesus, de onde vem a sua autoridade, Jesus, ele fala, eu só respondo para você de onde vem a minha autoridade se você me responder uma pergunta. Da onde vinha a autoridade de João Batista? Aí eles não tinham o que falar, porque se eles falassem que vinha de Deus, então por que vocês não acreditaram nele, né? Não respeitavam, enfim. Mas se falassem que não era de Deus, as pessoas também não iam concordar, porque recebiam ele como profeta. Em outras palavras, Jesus estava concordando. Né? Por isso que ele fala, não, você tem que me batizar, convém que seja cumprida toda a justiça, porque Jesus, embora sendo Deus, ele se desfez de toda a sua glória e veio habitar aqui na terra como um homem. Ok? E como homem, ele precisava respeitar os princípios do mundo espiritual como um ser humano. Um deles é da autoridade, da transferência. Né? A unção que ia passando de pessoa para pessoa, desde lá de Adão, e foi passando, sendo transferidos até chegar a João Batista, que era da descendência, né, de Levi, dos sacerdotes, ali o pai deles, Zacarias. E ele então faz aquele ato profético ali, naquele momento, a autoridade é liberada. E Jesus então começa o ministério dele. Amém? E aí,
no versículo 14, ele diz, né, Jesus no poder do Espírito Santo. Ele veio, então, depois disso, né, sai do Jordão ali. É interessante que é justamente no Jordão, porque no Jordão onde Eliseu recebeu a dupla porção da unção que estava sobre a vida de Elias. Ok? Aqui também, profeticamente, acontece exatamente isso. No Jordão, acontece aquela cena, né, sobrenatural ali, né? Ele diz que e aconteceu que ao ser todo o povo batizado também, o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em quem me compraste. Esses dias eu estava pensando que era em outro texto, não, mas é que Deus já fala, né? Meu filho amado, em quem me compraste. Né? Onde ele tem prazer, onde ele podia habitar. Amém? Mesmo assim, ele vai pro deserto, ainda cheio do Espírito. E ele volta no poder. É interessante o texto, a palavra ali fica um pouco diferente, né? Cheio, e depois ele vem no poder, porque existem princípios, né, para liberar esse poder. E aí, lá no versículo 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, pelo menos assim que eu entendo, né? Que esse jejum aqui, ele não estava fazendo só para bonito, só para dar um exemplozinho para mim e para você. Ele estava como homem, queridos. E ele precisava realmente mortificar a carne, se preparar para o ministério. E lá no versículo 16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga. E segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Ficaram, né, atentos ao que Jesus estava falando. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje cumpriu-se a escritura e acabais de ouvir. Por que Jesus foi tão impactante isso? Porque esse texto que ele lê lá de Isaías 61 está falando sobre o Messias. O que significa a palavra Messias? Messias é de origem hebraica, enquanto Cristo, origem do grego, né? As duas têm o mesmo significado, que significa o ungido. Amém? Jesus é ungido. Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, quer dizer que eu sou ungido, Jesus estava falando. Eu sou ungido. E começa a falar sobre esse poder, que para que servia, né, cara? Para evangelizar, para pôr liberdade aos algemados, proclamar libertação aos cativos, restauração aos cegos, e assim por diante. Então Jesus, mesmo sendo Deus, como ele se desfez da sua glória quando ele estava aqui na terra, ele precisava da unção do Espírito Santo, ele precisava do poder do Espírito Santo. Ele é, na verdade, não apenas um ungido, ele é o ungido. Ou seja, é justamente a máxima dele de ser o Messias, ele era o ungido de Deus. Por que ele precisava dessa unção? Porque ele estava aqui como homem, precisava da capacitação do Espírito Santo. Aleluia. E por que é tão importante, né, entendermos sobre a unção do Espírito Santo? Quando você nos arrependemos dos nossos pecados e então Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Você já tem ali uma unção sobre a sua vida. Amém? O Espírito Santo está habitando dentro de você. Mas só de ter aceitado Jesus não quer dizer que a partir disso vai acontecer exatamente aquilo que Jesus falou. Jesus falou: aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço e outras maiores farão. Não é assim? Então por que a pessoa aceitou Jesus? Muitas vezes ela não está manifestando tudo isso. Ela está salva, ela já tem uma primeira unção. Mas ela precisa progredir, ela precisa ser batizada no Espírito Santo. Em Atos 2, houve o derramamento do Espírito Santo. Né? Veio do céu um som como do vento impetuoso e encheu toda a casa e viram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo e passaram a falar entre as línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O poder de Deus veio sobre a vida deles. Esse é um segundo nível, uma unção que eu e você podemos receber, e todas as pessoas, é pelo sangue de Jesus também. Todas as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo, aceitar Jesus, ser salvos, receber essa unção,
que vai te capacitar a crescer, porque essa unção também não para aí. Tem gente que pensa, falei em línguas, ou tal fulaninho, nossa, como é que pode? Fulano de tal, ó lá, orando em línguas, mas está fazendo isso de errado, e a pessoa não entende que ser batizado no Espírito Santo, inclusive, lembrando que ser batizado no Espírito Santo é receber a primeira impartição ou impartição de unção. Ou seja, a primeira unção que veio sobre a vida dela através de alguém, o poder de Deus normalmente através de alguém. Veio o poder de Deus sobre a vida dela. E ela muitas vezes manifesta. Às vezes ela não manifesta de primeiro momento, mas muitas das vezes vai manifestar as línguas. Isso não faz ela perfeita. Pelo contrário, queridos. As línguas, quando nós vemos a igreja de Corinto, era uma igreja que estava cheia de problemas. Basta você ler 1 Coríntios. Cheio de problemas naquela igreja. Mas era uma igreja que manifestava os dons. Aparentemente havia tanta gente, as pessoas, era tanto barulho no culto de oração em línguas, que Paulo até organiza melhor. Ele fala, calma gente, eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais que todos vocês. Mas quando eu estou na hora de pregação, né, você está ali orando em línguas baixinho e tal. Mas, enfim, para falar altão, levantar e começar a gritar, deixa a pessoa que está pregando lá, né, você tem que, a não ser que veio uma unção muito fora, né, que descontrole, mas muitas vezes você está controlado. E nesse momento, fala baixinho. Deixa o irmão ali falar. Depois, você tem uma palavra, né, tem uma direção de Deus de trazer uma palavra, interpretar, vai por ordem. Ele organiza um pouco. Ele não está proibindo nada, ele está só organizando, porque era uma bagunça tão grande que daí na hora que o irmão ia pregar, lá outra começava a gritar lá, e começava a gritar, era uma bagunça. Ele fala, calma gente, você tem que organizar. Não é verdade? E mesmo assim, o que eu estou querendo dizer? Que aquela igreja estava cheia de problemas e não era isso. Paulo, na verdade, está, de certa forma, mostrando para eles, olha, talvez é justamente a falta de orar no Espírito, orar em línguas. Só que a diferença é que vocês gritam em línguas, talvez aquelas pessoas só gritavam em línguas na hora do culto. Mas durante o dia, nem abria a Bíblia, não buscava Deus. Né? Talvez se eles tivessem ficado o dia inteiro orando em línguas, lendo a palavra, buscando a Deus, e aí no culto ficassem em silêncio, eles estariam mais espirituais. Tá entendendo? Porque a oração em línguas é uma ferramenta também para crescer no fruto do Espírito. Tá lá em Judas, versículo 20, diz assim, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. No final nós vamos orar pelos seus pedidos, queridos. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor. Então, quanto mais nós oramos no Espírito, mais a fé, o dom da fé é liberado. E o fruto do Espírito também é liberado em nós. Quem está orando ali? O próprio Espírito Santo no nosso Espírito. Ok? Mas essa unção, ela não para aí. Ela cresce. Ela pode crescer e deve crescer na minha vida e na sua vida. E nós precisamos entender princípios aqui. O próprio Senhor Jesus, ele recebeu uma impartição. O que é impartição? É receber através de alguém. A Bíblia nos mostra isso. Lá em Atos, nós vemos depois que Filipe, o evangelista, uma cidade, vem os apóstolos, né, João e Pedro, impondo as mãos sobre as pessoas que tinham sido salvas ali, para que eles recebessem o Espírito Santo, para que fossem batizados do Espírito Santo. Por que eles impunham as mãos? Eles estavam transferindo a unção que estava sobre a vida deles, sobre a vida daquelas pessoas. O próprio Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele assoprou sobre os seus discípulos e falou, recebei o Espírito Santo. Naquele momento estavam nascendo de novo. Mas antes disso, eles já haviam recebido a autoridade do Senhor Jesus. Unção, poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. E ele fala, curai os enfermos, expulsar demônios, purificar os leprosos, ressuscitai os mortos. Embora eles já tivessem recebido aquela autoridade, aquela unção, parece que eles não tinham manifestado 100% de toda aquela autoridade. E no Pentecostes, os apóstolos já tinham aquela autoridade. Alguns dos que estavam ali provavelmente não tinham, eram só pessoas que estavam ali entre os 120. Mas os apóstolos já tinham recebido do Senhor Jesus. E eles estavam naquele período de consagração. E como eles já tinham essa autorização do Senhor Jesus, quando eles estavam buscando juntos, eles conseguiram entrar em concordância para que o poder de Deus descesse sobre eles e fossem batizados. E aqui está um princípio muito interessante. Algumas pessoas nunca recebem o batismo do Espírito Santo porque
Elas pensam que tem que ser como Atos 2 e nem mesmo entendem o que aconteceu em Atos 2. Elas pensam que não vão ficar aqui reunidos e orando, e orando, e orando, até que um dia, quem sabe, talvez que Jesus queira batizar a gente no Espírito Santo. Mas Jesus, ele já quer, só que você precisa entender o princípio. O princípio. O princípio qual que é? O princípio é que tem que haver alguém que já é ungido. Esse é o princípio mais fácil. Esse é o princípio bíblico. Alguém que já é ungido, já tem a unção do Espírito Santo, e essa pessoa vai orar por você. Essa pessoa ungida do Espírito Santo, ela vai orar pela sua vida, por você. Pode ser encostando em você. O princípio da imposição de mãos vai ocorrer, ou encostando, ou de alguma forma conectado. Por exemplo, aqui nós estamos ao vivo, né? Estamos de certa forma conectados. Pela fé nós podemos nos conectar e você receber na sua casa. Então esse princípio precisa acontecer, o princípio da imposição. Alguém vai entrar em concordância, vai ministrar sobre a sua vida. E aí você vai receber essa unção. Entendeu? E às vezes a pessoa está lá buscando subir no monte, descer no monte, fazendo... E tudo isso é importante, tudo isso é maravilhoso, jejuar, orar, tudo isso é importante. Mas existe esse princípio, que é a transferência de um para outro que Deus criou. É um princípio que Deus criou. Ok? Jesus tinha transferido para os apóstolos. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, eles estavam receptivos para aquilo. Depois disso, vai ver que sempre os apóstolos, Paulo lá em Éfeso também, ele encontra 12, ele impõe as mãos sobre eles, eles começam então a falar em línguas e profetizar. Pedro tem uma casa lá daquele centurião, ele chega na casa dele e começa a pregar. Porque Pedro tinha que ir lá, Deus manda, eles vão lá buscar Pedro, para ele ir lá na casa deles, para Pedro pregar. Aí eles foram cheios do Espírito. Entendeu? Pedro, naquele caso, não precisou encostar, mas ele estava fazendo um princípio da imposição de mãos estando no ambiente, porque Pedro era muito cheio do poder de Deus. Então ele só chegava no ambiente, o poder de Deus veio com ele, e eles foram batizados pelo Espírito Santo através de Pedro. Você está entendendo? Por que isso é muito importante? A Bíblia nos ensina, lá em Efésios, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Às vezes as pessoas falam, né? As palavras têm poder, cuidado, as palavras têm poder. E elas têm poder mesmo. Mesmo uma pessoa que não tem Jesus, aquilo que ela fala influencia na vida, no ambiente onde ela está. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, né? Seus pensamentos, isso também influencia. Mas, de acordo com a unção, quanto mais do poder de Deus, mais da unção de Deus na sua vida, mais efetivo vai ser aquilo que você declarar, mais efetivo vai ser aquilo que você pensar. Veja que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! E aí, queridos, vai funcionar. Aí aquele texto que diz, aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, vai funcionar porque você está de acordo com a unção. Entendeu? Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, ela vai falar e ela vai pensar. Só que por que para transportar um monte é muito poder do Espírito Santo? Porque quem responde às orações? Não sou eu, não é o poder. Minha mente não faz nada, queridos. Né? Não sou eu quem curo, não sou eu quem liberta, não é você, não somos nós. É o Espírito Santo, é o poder dele. Nós apenas cremos. Aleluia. E mesmo a crença é a capacitação do Espírito Santo. Você está conseguindo compreender? Por isso que daí, às vezes não funciona, porque é segundo o poder que nós opera. A salvação é uma unção. Quando você é batizado no Espírito Santo, você está num outro nível. Aí você pode chegar a níveis maiores dessa unção. Os artelhos, joelhos, lombos, águas profundas. E essas águas profundas dependem de uma obediência, dependem de vários princípios que você pratique para que essa unção venha chegar nesses níveis. E nem todo mundo tem isso, nem todo mundo vai viver isso. Não é porque ela é boazinha, Deus fica com dó dela e responde a oração dela. Não é, é por causa da unção do Espírito Santo. Aleluia. Por que as pessoas buscavam o profeta lá, Elias, Eliseu? Porque eles eram bons, porque era uma pessoa boazinha só, sei lá, Deus tinha dó deles. É por causa da unção. A unção que estava sobre a vida deles, quando eles falavam, quando eles declaravam as coisas, aquilo acontecia, o poder de Deus se manifestava. Lá em
em Deuteronômio, capítulo 34, a Bíblia diz assim: deixa eu ver se é esse texto aqui. Deuteronômio, quando antes de Moisés morrer, a Bíblia diz assim: versículo 7, Deuteronômio 34, versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Lembra que ele era discípulo, né, de Moisés? Ele estava sempre com Moisés lá, inclusive nas orações. E a Bíblia diz que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. A Bíblia diz aqui espírito de sabedoria porque é um dos 7 espíritos, né, de Deus. Né? Isaías fala sobre isso, né? Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento, conselho. Uma das maneiras de se referir ao próprio Espírito Santo. Veio uma sabedoria sobrenatural que estava sobre Moisés, veio sobre aquele que ficou na frente, porque quando Moisés morre, a autoridade foi passada para Josué. Josué foi ordenado por Moisés, né? Recebeu a autoridade, a unção, para continuar liderando o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Moisés tinha imposto sobre ele transferido, impartido a palavra, a unção. Como é que funciona isso? É como se Deus clonasse a unção que estava sobre Moisés e colocasse na vida de Josué. Moisés não perdeu a unção por fazer isso. A unção ela foi duplicada. Entendeu? E aí a unção que estava sobre Moisés veio também sobre Josué. Na verdade, eu creio que na vida de Moisés provavelmente até cresceu, porque toda vez que você transfere a unção que está sobre a sua vida, ela cresce. Aleluia. Mas isso é uma das maneiras para você fazer a unção crescer, justamente você transferir para mais pessoas. Para o Senhor, irmãos. Então, Moisés transferiu essa unção sobre Josué. E veio uma sabedoria sobrenatural. Mas não foi só isso, queridos. Como que eu sei quais são os sinais que a unção que estava sobre Moisés realmente veio sobre Josué? Além do sobrenatural, Deus capacitando ele para entrar e conquistar a terra prometida, aconteceu um grande sinal. Lá em Josué, quando eles vão entrar na terra prometida, você lembra o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus, né, Josué fala, santifica lá o povo e tal, e dá uma ordem na ordem como é que tinha que ser a fileira tal, para entrar na terra prometida, a arca ia na frente. E o que Deus fez? Deus abriu o Jordão para que eles passassem para a terra prometida. E algumas pessoas podem pensar, olha só, foi uma estratégia ali, foi o primeiro passo. Existem vários princípios ali que realmente são princípios proféticos, os proféticos que eles fizeram para que Deus operasse ali. Na verdade, estavam todos entrando em concordância ali com a agir de Deus e tal. Mas o porquê que o Jordão abriu na realidade? Foi porque uma pessoa havia recebido a unção que estava sobre Moisés. A unção que estava sobre Moisés abriu o Mar Vermelho, queridos. Vocês lembram disso? A unção que estava sobre Moisés, o poder de Deus que estava sobre Moisés, abriu o Mar Vermelho.
E essa unção ele transferiu para Josué. Então Josué tinha essa unção e essa autoridade. Quem que fez? Quem que fez o milagre? Deus. Foi o poder do Espírito Santo, foi Jesus. A honra, a glória, o louvor, a exaltação é do Senhor Jesus, é do nosso Deus, pelo milagre que aconteceu. Mas foi através de quem? Através de Josué. Se Josué não tivesse recebido a dupla porção de Moisés, não ia ter acontecido esse milagre. Se ele não tivesse recebido essa unção lá do Moisés, não ia acontecer esse milagre. Aconteceu o milagre porque ele tinha recebido através de Moisés. Você está entendendo? Lembra lá em Êxodo? Êxodo capítulo 14, versículo 15, Moisés estava clamando, né? Ele disse assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, por que você está clamando? Manda o povo que marche. E você estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, eu coloquei uma unção sobre você, uma autoridade. Você vai desejar no seu coração, você vai acessar esse poder, Moisés. Você vai liberar sobre o mar esse poder. Você vai desejar que ele se abra. E o poder de Deus vai fluir através de você e vai abrir esse mar. É você que tem que fazer. Se você não fizer isso, não vai acontecer o milagre, Moisés. Você para de ficar choramingando. Não é assim que funciona esse milagre. Esse milagre você precisa crer. Levanta, estende a mão, aí divide. Ele manda Moisés dividir o mar. Agora, Moisés fez isso dele mesmo? Não, foi o poder do Espírito Santo. A honra, a glória, o louvor, a exaltação, bem dizer, é de Jesus, é de Deus. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Mas através de quem? De Moisés. A unção estava sobre Moisés. E ele transferiu essa unção sobre Josué. Aleluia! Às vezes tem muita oração que você está pedindo oração e demora por causa do nível da unção que está sobre a sua vida. Entendeu? E daí outra pessoa lá que tem já aquela unção, às vezes uma unção bem específica, de um milagre bem específico, está sobre a vida daquela pessoa. E aí cada vez que aquela pessoa ora por aquela situação, acontece. E você, quando você ora pela mesma situação, não acontece. E talvez se você receber uma oração daquela pessoa, você pode não só receber o milagre, mas receber essa mesma unção. E a partir daquele momento, se você aprender não só a receber, porque receber às vezes é fácil. Manifestar às vezes não é a mesma coisa, porque às vezes você recebeu a unção e você não sabe os princípios para que ela se manifeste. Entendeu? Às vezes você recebeu já a unção e não sabe os princípios. Muitas vezes você já foi batizado no Espírito Santo, por exemplo. Você já tem o dom de línguas dentro de você. Mas você não abre a boca para orar em línguas. E às vezes já está dentro de você. Às vezes você não foi batizado mesmo. Mas às vezes você já foi. Não, você não tenta. Você fica esperando que a língua vai enrolar. E não vai enrolar. Ah, não, porque você viu talvez a experiência de alguém. Pode ser uma experiência muito específica de alguém e tal, mas de modo geral não é assim, queridos. É muito mais simples. Se você não recebeu, você vai tentar e você não vai conseguir. E se você recebeu, na hora que você tentar, vai conseguir. Simples. Né? Se eu tentar falar inglês, porque eu falo inglês, eu vou falar inglês. Se eu tentar falar em línguas, porque eu falo em línguas, já tenho esse dom, eu vou falar em línguas. Entendeu? E daí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas como é que você recebeu? Ah, eu fui lá no monte. Ou estava orando em casa e comecei a orar em línguas. Mas talvez ela não parou para pensar como que aconteceu. Não. Eu fui no culto e o pastor pregou lá sobre o batismo do Espírito Santo e ele orou por mim. Talvez ela não recebeu, não sentiu nada. Talvez ela não tenha sentido nada. Mas talvez ela até sentiu. Não, eu senti algo, eu caí, eu senti um calor, eu senti algo ali, mas eu não orei em línguas. Aí depois, um dia depois, 2 dias depois, eu tava lá em casa, tava orando, coloquei um CD e tal, de repente veio umas palavras e eu comecei a orar em línguas. E daí na cabeça dela, ela pensa assim, veio diretamente de Deus, diretamente do céu. Mas não foi. Não foi diretamente do céu.
ela recebeu uma impartição. Alguém tinha compartilhado com ela a unção. Alguém, não precisa ser um pastor, alguém orou por ela lá, cheio da unção, precisa ser uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida orou por ela e ela recebeu. Naquele momento ela não manifestou, porque talvez ela não foi instruída, ninguém falou nada, ela nem tentou orar em línguas. Talvez se ela tivesse tentado naquele momento, ela tinha orado. Mas a unção já estava ali. E aí lá na casa dela, ela foi orar e... eu não estou orando em línguas. Por quê? Porque ela tinha recebido lá, entendeu? Alguém ungido tinha transferido sobre a vida dela. E às vezes tem gente que já faz muito tempo que já recebeu a transferência, mas ela não tenta, ela não entende o princípio para funcionar. Ela recebeu às vezes o dom de cura e ela não sabe acessar o poder, ministrar e determinar a cura. Aí ela nunca viu o milagre acontecendo. Ela já recebeu às vezes profecia, dom de profecia, outros dons, mas ela não sabe como é que funciona. E já está dentro dela. Entendeu? Assim como Eliseu, quando ele recebeu a unção de Elias, dá a impressão que ele estava meio... não tinha certeza ali do que tinha acontecido, não tinha entendido direito que tinha recebido a transferência. Aí ele pega aquela, provavelmente o talite ali, que tinha caído de Eliseu, de Elias, né? Ele bate no Rio Jordão e fala, onde está o Deus de Elias? Uma coisa assim que ele fala, né? E o mar se abre, o rio se abre, né? Assim como tinha aberto para Elias. Então ele, quer dizer, a unção estava sobre a vida dele já. E quando ele liberou aquilo meio, talvez assim, meio no chute, deu certo. Mas é interessante você entender como que funciona, não só no chute. Por que não é não só no chute? Porque senão acontece uma ou outra vez só na sua vida, né, aquela manifestação daquele dom. Enquanto você não entende, você não desfruta. Mas quanto mais você entender como que funciona aquele dom, mais constante vai acontecer, entendeu? Às vezes já está sobre a sua vida, só que nem toda vez você consegue. Você vai, é tipo uma faca, você tem que ir afiando, tem que ir treinando e praticando aquele dom até que você, toda vez, ele funcione certinho. Até que você consiga concordar toda vez. Às vezes não é toda vez que você consegue. O próprio Senhor Jesus, em algumas situações, ele tinha dificuldade porque o ambiente não estava propício para o milagre ali. Tinham várias situações, os apóstolos tinham recebido a unção de Jesus. Jesus tinha declarado, expulso os demônios, cura os enfermos. E aí eles tentaram expulsar um demônio lá, não conseguiram lá, porque era um tipo de casta lá, não conseguiram lá, por quê? Ele falou, olha, você precisa orar e jejuar. Porque quando você ora e você jejua, a unção que está sobre você é liberada. Você destrava aquela unção que está bloqueada ali, é destravada, você entra no espírito. Você está muito carnal, daí você não consegue estar em fé, em concordância, para que a unção flua, você tem que estar mais alinhado. Mas a unção já estava sobre os apóstolos para fazer aquele milagre. Já estava sobre eles a unção para que aquele milagre acontecesse. Mas eles não estavam alinhados, eles estavam muito carnal, precisavam jejuar e orar mais. Para que fluísse aquela unção que já estava dentro deles. Estão entendendo? Nós vamos parar por aqui, né? Tem muita coisa para falar sobre unção. Acho que talvez um dos temas que eu mais gosto. Deus é quem responde às orações, segundo o poder que nos opera. Aleluia. É segundo o poder que nos opera. Deus quer fazer. E aí essa unção vai crescendo na sua vida. Às vezes você vai desejar uma coisa lá. Eu vou pensar, nossa, é queridinho de Jesus. Não é queridinho nada. Ele estava orando, a gente estava cheio de unção. Ele desejou algo e a unção foi lá e trouxe para ele aquele presente. Aquilo que ele desejou intensamente. Cheio da unção. E aí a unção vai e atrás faz que aconteça aquele milagre, aquilo que ela quer. E a pessoa pensa, nossa, Deus, claro que foi Deus. Mas foi através do poder do Espírito Santo pelo teu desejo. E é muito perigoso, queridos. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Né? Eliseu estava muito cheio da unção. Veio umas pessoas lá, uns rapazes, talvez jovens, muito bem jovens, começaram a caçoar do cabelo dele, que estava careca. E a unção de Deus estava sobre a vida dele. E é perigoso. Ele não desejou coisa boa para eles. E por causa disso, como ele ficou bravo, irado ali, veio uma maldição sobre a vida deles. Por quê? Por causa da unção que estava sobre ele. O poder que ressuscita é o poder que mata. O poder que cura o câncer, ele gera um câncer. Que cura pode gerar uma enfermidade. Entendeu? Por isso que ele tem que desejar corretamente. Tem que estar com o fruto do Espírito, não só o dom, né? Tem que buscar o fruto do Espírito, o relacionamento com Deus, andar no Espírito verdadeiramente. Por isso que é pelo fruto o principal. Vamos orar agora, queridos? Se tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido.
Senão nós vamos pedir apenas de modo geral. Mesmo que você esteja assistindo gravado, nós vamos crer juntos. Claro que eu creio, às vezes fica uma conexão espiritual mais rápida, mais fácil quando você está na internet, está ao vivo. Né? Assim como dependendo da situação, a fé, né, da pessoa era tão grande naquele homem lá. O senhor diz, o servo vai, ele vai, outro vem, ele vem e tal, distante, e o servo dele foi curado. Mas em algumas situações não, Jesus tinha que impor as mãos, né? Porque às vezes a incredulidade é tanto para concordar para aquele milagre, para acessar um São é muito mais fácil encostando, né, para transferir. Mas mesmo à distância você pode receber sim. Basta você crer agora. Feche seus olhos. Né? Mas também, se você puder, domingo venha adorar o Senhor conosco. Nós vamos orar pessoalmente com você. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Comece já a imaginar o seu pedido de oração realizado. Faça o seu pedido. Comece a agradecer a Deus. Fique bem relaxado, ou sentado, ou deitado. Uma posição bem relaxada. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebestes, e assim será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Quando estiver orando, que já comece a imaginar você curado, liberto, recebendo aquele milagre que você está pedindo ao Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou Adão num sono profundo, ele anestesiou, colocou uma anestesia geral em Adão. Para que ele colocou essa anestesia geral? Para operar na vida dele. A anestesia, já Moisés estava de certa forma em concordância ali. Quando ele foi anestesiado, o Senhor abriu o lado dele, tirou, né, do lado dele a costela, fechou com carne, daquela costela ele fez a Eva inteirinha. Olha o tamanho do milagre. E Deus pode fazer isso agora. Feche seus olhos. Deseje realmente que o Senhor coloque essa anestesia sobre a sua vida agora. Talvez você sinta realmente uma espécie de sono, um torpor, amortecimento na região onde está enferma, ou simplesmente um calor, ou às vezes um arrepio. Talvez não sinta nada específico, mas normalmente sente. Talvez um arrepio, talvez é o poder de Deus, né? Quem sobre você com uma eletricidade ali. Comece a imaginar você testemunhando, glorificando a Deus, fazendo aquilo que você não podia fazer. Eu vou orar agora. Pai, eu apresento em nome de Jesus cada pessoa assistindo lá esse vídeo. Eu vou orar e vou dar um sopro. Quando eu der um sopro, quero que você, onde quer que você esteja, inspire profundamente, crendo que a unção que está sobre a minha vida, o poder de Deus que está sobre a minha vida, venha sobre você. Quando eu falar agora, anjos de curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão operar na sua vida. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo lá esse vídeo. A palavra de tudo que eu pedis ao Pai, crede que recebeste que será convulsão, iniciar a montanha, levanta-te, lança no mar. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo assim. Em nome de Jesus. Curando, Senhor, todo qualquer tipo de doença física, mental e espiritual. Todo qualquer tipo de deficiência física, mental e espiritual. Todo vício físico, mental e espiritual. E enchendo, Senhor, liberando, Senhor, a capa, Senhor, dupla porção da unção sobre a minha vida. Que venha sobre a vida de cada pessoa da assistindo essa live, esse vídeo. Senhor. A unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Anjos de curas, milagres, sinais, por isso, maravilha, ministra, anestesia espiritual, cirurgia espiritual. As pessoas estão tirando essa nesse vídeo. Libertação agora. A impartição, a unção. Libera as brasas vivas do altar, a unção que eu estou liberando. Libera as brasas vivas do altar sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. O fogo de Deus. O fogo de Deus, a unção que eu estou impartindo. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus. Fogo de Deus. Uma célula cancerígena, um tumor, mioma, cisto, linfoma, se transforma-se em líquido e seca agora em nome de Jesus. Transforma-se em líquido e sai do organismo dessa pessoa. Todo espírito demora, fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Liberta, liberta em nome de Jesus. O câncer, o tumor, fora em nome de Jesus. Seja curado, curado em nome de Jesus. Ouvidos abram-se em nome dos olhos. Abram-se em nome de Jesus, veja perfeitamente, olhos serem curados. Seja curada agora em nome de Jesus. Toda ânsia de vômito, causa de vômito, vai embora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Seja a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Lenir, Aparecida. Amém, queridos? Depois não se esqueça de estar testemunhando aquilo que você, as curas, os milagres, as bênçãos, aquilo que você sentiu nas nossas lives. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Amanhã nós temos live lá na minha página no Instagram, @pastorlorien, a partir das 18 horas. Sexta-feira, 19h30, Noite da Libertação. Domingo, 19 horas, culto de Páscoa. Culto de Páscoa. Começa às 19 horas, vem adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, receber a oração da fé, venha crendo no milagre, crendo na agir de Deus. No final vai ter o sorteio de uma cesta de Páscoa, bem bonita, que vai ser preparada, vai ser feito esse sorteio no final do culto. Para participar, basta você estar presente no culto. No início do culto vai ser distribuídos ali os números, né? No final vai ser feito o sorteio ali dessa cesta de Páscoa. Tá bom? Deus abençoe a todos. O amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Muito obrigado pela presença de todos, pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só um incentivo, como faz com que o vídeo, a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações, você pode fazer isso usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um CNPJ que você pode usar para fazer Pix. Ele vai direto para a conta da Comunhão Cristã da Reconciliação, né? No PagBank. O Pix é usando o CNPJ. O CNPJ é 09 468 671 000156. Está na descrição do vídeo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Que na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser.